Aqui é o professor Vitor Carvalho e nos meus cursos de comunicação em público eu tenho ajudado milhares de alunos a acabarem o medo de falar em público e recuperarem o poder de levar pessoas a tomarem uma ação desejada. Por exemplo, a ação de as pessoas se inscreverem na sua lista, comprarem seu curso. E o meu curso de comunicação em público não é um curso convencional. Por quê? Eu não apenas ensino as técnicas de oratória, mas eu aplico um método que eu criei que ajuda as pessoas a solucionarem o medo de falar em público, a acabarem o medo de falar em público e a resgatarem o poder de influência primal. Ou seja, o poder que leva pessoas a tomar uma ação que você deseja. Eu vou mostrar nesse vídeo o que é o poder de influência primal e eu vou começar falando sobre como que eu descobri esse poder. Eu estava querendo descobrir o que é que estava gerando resultados tão grandes como da água para o vinho em vários alunos que faziam o meu curso. O que eu ensinava era o recurso da oratória e as pessoas acabarem o medo de falar em público. Mas não era isso só o que estava acontecendo. Eu assisti vários vídeos, né, que eu tinha, antes do aluno, antes de começar o curso, ele se apresentando e no final do curso. E isso foi o que mobilizou. O que será que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês um áudio de um desses alunos que vai ilustrar o que eu quero dizer com poder de influência primal. Escute aí esse áudio da apresentação do aluno logo antes de começar a fazer o curso. Quando eu venho aqui, estou tendo, e eu quero aprender a comunicar-me melhor por motivos profissionais, primeiro, né? Como eu falei ao princípio, quanto mais você sobe em uma hierarquia nesse mundo capitalista, mais necessidade de comunicação. E outro é o pessoal também. Assim, eu sou tímido, né, sempre fui, e eu estou um pouco cansada com isso. Eu tenho que conseguir me soltar, nem que seja aporretadas, né? Agora, escute o áudio da última apresentação do aluno. Sim, tomei coragem e mudei. Que seja da água para o vinho ou da água para a tequila. Percebi que falar em público não são monstros, bichos, olhares de desaprovação. Esse foi o start para começar e conseguir me comunicar com energia, com pelos, com poros, com peito, com a boca, com o olhar e com calefasia apaixonada. Só pela voz já fica fácil perceber que está bem melhor para escutar o que o aluno está falando, para entender as palavras. E isso foi consequência do ensino das técnicas da oratória, como o uso da pausa, como o ritmo da fala. A fala dele está mais contínua, ele faz pausa, dá para entender bem melhor a voz dele, mas isso veio da oratória. Dá para perceber também, sem sombra de dúvidas, que ele falou no início que ele era tímido, que ele queria se livrar disso, nem que fosse a porrada. E eu não dei porrada nele. Ele solucionou esse problema com o método que eu usei. Agora, isso
A isso eu já estava acostumado, porque no meu método eu já trabalhava para as pessoas acabarem mesmo de falar em público. O que eu não sabia e o que eu queria saber era uma diferença da água para o vinho que estava acontecendo. E que, nesse caso, hoje eu posso mostrar que a comunicação dele foi num crescendo, algo explosivo, e explosivo emocionalmente. Explosivo, claro, no volume da voz, explosivo na califasia, que é esse aumento em uma palavra, né, que a tua emoção te leva a dar. No caso dele, foi no auge, ele falou, califasia apaixonada. E esse foi o gesto dele. Califasia apaixonada. A emoção que ele estava sentindo, e não dá para ter dúvida que ele estava sentindo uma emoção. Ele não era um ator, ele não estava representando. Ele estava realmente, assim, em êxtase, porque o que aconteceu com ele foi exatamente o que ele queria. Essas transformações me encantam e me emocionam. Ele conseguiu sair daquela prisão de timidez que ele tinha desde sei lá quantos anos de idade. Mas isso eu já estava acostumado. Agora, ele falar califasia apaixonada, se referindo ao resultado, o conteúdo era o resultado que ele conseguiu. E ele estava sentindo a emoção correspondente. Ele estava sentindo a emoção de paixão. Ele estava sentindo a emoção de entusiasmo. Então, ele estava sentindo a emoção provocada pelo que ele mesmo estava falando. Isso é o poder de influência primal. Esse poder de influência primal, ele é muito eficaz para levar pessoas a tomarem uma ação que você deseja. Por quê? Normalmente as pessoas falam conteúdos, falam isso é isso, aquilo é aquilo, isso é isso, aquilo é aquilo. Como ele falou o conteúdo, e ele falou a emoção correspondente. Foi isso que ele lançou para as pessoas. O conteúdo que toca a mente, a emoção que toca o emocional das pessoas, o coração das pessoas. Então, essas duas coisas juntas, em um único pacote, é o que faz com que aumente muito a probabilidade de as pessoas tomarem a ação que você está influenciando elas a tomarem. E por que eu chamo esse poder de influência de primal? É primal porque é originário, é original de fábrica. Nós já nascemos com isso, mas a maior parte das pessoas perde esse poder de influência primal ainda na infância. E não existe um jeito de ensinar isso às pessoas. Existe um jeito de ajudar as pessoas a recuperarem. E, naquela época, em 2001, quando eu estava querendo saber o que estava fazendo as pessoas a criar uma diferença da água para o vinho, isso não era só uma curiosidade. Eu consegui testar procedimentos para ver se esses procedimentos aumentavam o número de alunos, o percentual de alunos que estavam conseguindo essas transformações. E o primeiro passo para isso, eu logo percebi, que era a pessoa acabar o medo de falar em público. Por quê?
Porque se ela tem medo de falar em público, quando ela está falando um conteúdo, ela está sentindo a emoção de fundo de medo de falar em público. Então, isso não dá liberdade interior a ela sentir uma outra emoção, e ainda mais com intensidade. Então, isso já fazia parte. E eu fui descobrindo mais 3 passos importantes, que eu falo isso, eu mostro em outros vídeos, que levavam os alunos a recuperarem também esse poder de influência primal.